Olá pessoal, como vão vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula e a videoaula de hoje será de subscrição de métodos. O que seria isso? Bem, seria simplesmente nós alterarmos ou modificarmos algum conteúdo de um método através de herança, ou seja, que ele acontece através da herança. Nós podemos pegar um método e subscrever o seu conteúdo, ok? Então vamos usar no nosso exemplo aqui de hoje o cálculo para formas geométricas diferentes. Nós temos um retângulo, um quadrado e um triângulo equilátero, certo? Bem, pessoal, primeiro nós temos aqui a nossa atividade de hoje, que será criar as classes conforme a figura em anexo, que seja esta figura aqui. Então, pessoal, o que é essa figura? Nós teríamos uma forma geométrica que tem um certo lado, que é um valor double, porque pode ser quebrado, certo? Como estamos tratando de medida, nós podemos ter 5,4, 3,2, enfim, você já conhece. Temos o nosso cálculo da área, cálculo do perímetro e o nosso método para exibir os dados, ok? E temos mais três classes que vão herdar desta primeira. Então, nós temos a classe quadrado, retângulo e triângulo equilátero. E todas elas vão herdar da nossa forma geométrica. Bem, o que elas vão herdar? Tudo. Só que todas elas terão suas próprias atribuições. Aí que vai entrar a subscrição dos métodos, ok? Teremos nossa classe usa forma geométrica, certo? Com o nosso main. Vamos aqui. A função do método calc_área é retornar o valor da área de cada figura geométrica. E a função do método calc_perímetro é retornar o valor do perímetro de cada forma geométrica. A função do método exibir dados é, claro, exibir os lados, a área e o perímetro de cada forma geométrica. E no método main da classe usa forma geométrica, a gente deve instanciar objetos de todas as classes que nós criamos. Bem, e assim como lá na figura, nós temos aqui o nosso double lado 1, temos o set e get do nosso lado 1, e temos nosso double calc área e calc perímetro retornando o nosso lado 1. E nós temos aqui também o nosso exibir dados exibindo a cálculo de área no nosso lado 1 e o perímetro com o nosso lado 1, certo, pessoal? Agora vamos para as nossas outras classes. Temos a nossa classe retângulo, que herda de forma geométrica. E o retângulo, pessoal, como vocês sabem, ele tem dois lados iguais e dois lados congruentes também iguais, certo? Mas os quatro lados deles não são equiláteros, não são iguais. Então, aquela primeira variável lado 1A irá armazenar a medida de um dos lados, certo? Da altura do triângulo, por exemplo, e do outro lado da sua base, certo? Que seria o nosso lado 2 aqui, ó. E temos aqui o nosso private double, área do retângulo e perímetro do retângulo. Os gets e sets da área e do perímetro, e nós temos aqui a nossa subscrição do método. Vocês lembram que aqui no nosso método forma geométrica nós temos simplesmente o public calc área e o calc perímetro, e nós vamos aqui no retângulo simplesmente pegamos o nosso calc área e dizemos que a área do retângulo é igual ao seu lado 1 vezes o lado 2, que é o cálculo da área, assim como o cálculo do perímetro, que é 2 vezes o lado 1 mais o lado 2, e retornamos área e perímetro, e aqui abaixo nós os exibimos. E a mesma coisa acontece para o quadrado, certo? Então nós temos os nossos publics, voids para os gets e sets, ok? Tanto para a área do quadrado quanto o perímetro do quadrado, nesse caso. E nós temos aqui, subscrevendo de novo o nosso método calc_área, a área do quadrado, lado 1 vezes lado 1, ok? Retornando área
assim como o perímetro, que é o lado vezes 4, ok, pessoal? E aqui abaixo nós temos os nossos exibir dados. A mesma coisa vai ocorrer, pessoal, para o nosso triângulo equilátero. Lembrando, o triângulo equilátero possui os 3 lados iguais. Temos seus gets e sets aqui, e aqui nós temos o nosso cálculo, certo? Get lado 1 vezes o lado 1, é claro, vezes a raiz quadrada de terça sobre quarta, certo? E retornamos a área do triângulo aqui, e temos o perímetro, que é o lado vezes 3, ok? Assim, nós temos também o exibir dados, que estamos sobrescrevendo lá da nossa classe, superclasse, aliás, lá do nosso forma geométrica, ok? Temos o área do triângulo equilátero é igual à área do triângulo, ok? Eu coloquei a área do triângulo, mas é claro que dá para a gente entender que estamos falando do triângulo equilátero. E no nosso usa forma geométrica, vocês já sabem aquela coisa de sempre. Nós criamos o nosso objeto com a palavrinha new. Então, criamos aqui uma new forma geométrica. Colocamos os nossos sets para mudar o valor. E aqui nós exibimos. Eu coloquei set 23.0, lembrando que são números doubles, então temos que colocar o ponto. E também criamos o nosso quadrado, quadrado 1, com a palavrinha new. E aqui temos os nossos set, ok, do quadrado. E nós puxamos aqui os nossos métodos de calcular área e perímetro. E também temos o nosso exibir dados. Assim como nós temos o nosso objeto retângulo 1 e triângulo equilátero, certo, pessoal? Vamos aqui agora para o nosso pequeno teste e veremos o que aparecerá para nós. Pronto, temos aqui, ó, cálculo de área de 23, perímetro 23, que são os números que nós colocamos lá na nossa variável padrão, ok? E temos aqui, utilizando esses valores, a área do quadrado, seu perímetro, a área do retângulo, o perímetro e também do equilátero. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer coisa podem perguntar. Deixem seus comentários, seus likes e muito obrigado. Valeu!